Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a infância de Jesus. É bem verdade que as Escrituras não nos mostram muitos detalhes a respeito da infância de Jesus. Esse é conhecido como o período de silêncio das Escrituras. Sabemos como foi o seu nascimento, sabemos da visita que o anjo fez a Maria, do sonho que José teve, mencionando que o filho que a Maria estava esperando era de origem divina. Você encontra ali o momento em que Jesus é levado no templo para ser apresentado. Você vai encontrar depois alguns momentos ali da infância de Jesus em que ele tem 12 anos e vai até o templo para poder estar na presença de Deus, quando ele é considerado a partir dos 12 anos um homem. Já na cultura judaica era assim que acontecia, era a primeira vez que ele subia até Jerusalém para poder adorar. Os pais acabam esquecendo dele para trás e depois de 2 dias acabam por encontrá-lo. E a partir daí o texto só diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E há um grande silêncio. Jesus vai aparecer de novo quando ele já tem 30 anos, quando vai até quando vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Então esse período da infância, adolescência, juventude de Jesus, você encontra ali um grande silêncio na Bíblia. Entretanto, uma coisa é fato: se há algo que podemos dizer a respeito dos pais de Jesus, é que eles eram pessoas que temiam a Deus. Isso nós não temos a mínima dúvida a respeito do assunto. E sem contar que quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos o relato de pelo menos 3 filhos que foram criados pelo José e pela Maria, e que deram homens realmente que fizeram a história dentro da igreja cristã. O primeiro deles é o próprio Cristo, sem sombra de dúvida. O segundo deles é Tiago, irmão de Jesus, que foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Você encontra a carta desse indivíduo na Bíblia. A carta de Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Esse indivíduo, por exemplo, era conhecido na tradição cristã como Tiago, joelhos de camelo, porque ele orava tanto, passava tanto tempo em oração, que os joelhos dele possuíam uma calosidade que parecia um joelho de camelo. Era um homem conhecido por ser muito temente a Deus e, ao mesmo tempo, por um conhecimento tremendo da palavra. Quando você vai analisar a carta de Tiago, as citações que ele faz, por exemplo, do Antigo Testamento, e, ao mesmo tempo, de outras obras do seu tempo, até mesmo de grandes pensadores. A sua carta é considerado como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Um livro de sabedoria. E de onde foi que ele adquiriu toda essa sabedoria? Antes de poder responder essa pergunta, nós temos que ver o terceiro indivíduo que aparece na Bíblia, que também foi criado pelo José e pela Maria, que é Judas. Judas, que escreveu a carta, irmão de Tiago e de Jesus. Esse indivíduo, sabemos muito pouco a respeito dele, mas sabemos que foi um grande homem de Deus e que escreveu uma carta na qual ele vai fazer citações do Antigo Testamento, de outros pensadores do seu tempo, que demonstra que ele havia recebido uma educação muito boa por parte dos seus pais, até porque nós sabemos que nem Jesus e nenhum dos seus irmãos frequentou as escolas regulares do seu tempo. A educação que receberam dos pais. E quando olhamos para a Bíblia, nós vamos descobrir de forma nítida a maneira como esses indivíduos se posicionaram. Tiago foi considerado o primeiro líder da igreja cristã, tanto que no primeiro concílio que vai acontecer em Jerusalém, em Atos capítulo 15, quem vai dirigir esse concílio é ninguém menos do que Tiago, irmão de Jesus. A carta de Judas é uma carta com tanta relevância que quando Pedro vai escrever a sua segunda carta, ele vai simplesmente copiar a carta de Judas, que está lá no segundo capítulo de 2 Pedro. Por quê? Porque eram indivíduos que tinham um conhecimento, que conheciam a palavra. E como é que eles conseguiram adquirir esse conhecimento? É importante entender que na cultura judaica
A educação religiosa era responsabilidade do pai. Portanto, nessa perspectiva, nós cobrimos o papel que o José deve ter desempenhado dentro da criação dos filhos. Não apenas de Jesus, mas dos filhos. Quando você olha para a Bíblia e vai perceber isso, é bem verdade que os irmãos de Jesus tiveram muita dificuldade de poder recebê-lo. E talvez isso tenha acontecido exatamente pelo fato de que eles conheciam tanto da Bíblia, tantos escritos do Antigo Testamento, que tiveram dificuldade de poder associar que todas aquelas profecias do Antigo Testamento que se cumpriam no seu irmão Jesus. É algo realmente complexo isso tudo, mas Paulo principalmente vai dizer que depois da ressurreição, Jesus apareceu especificamente aos 11 discípulos, né? Porque Judas já não existia mais, Judas já tinha se matado. Depois ele apareceu a Tiago, seu irmão. Paulo não diz o que foi que Jesus disse a Tiago. O fato é que logo depois da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus ao céu, Tiago está no meio dos 12. E os irmãos de Jesus também. No Pentecostes, a Bíblia deixa claro que a mãe de Jesus e os seus irmãos estavam lá no cenáculo. Agora, acreditando que Jesus era o Messias. Esses indivíduos devem ter recebido uma educação muito boa por parte de José. Nós temos relatos também de que Maria era uma pessoa que tinha também um conhecimento da palavra. E temos isso através, principalmente, de Ellen White. Apesar de sabermos que no primeiro século, mais de 90% das mulheres eram analfabetas, não sabiam sequer ler. A educação formal era uma coisa que era dada aos homens, aos meninos, e não às meninas. Era uma sociedade machista, sem sombra de dúvida. Mas olha esse texto que vai aparecer aqui no Deserto das Nações, a página 70, que diz assim: o menino Jesus não recebeu instrução nas escolas das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi sua mãe. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel foram então ensinadas no colo de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabinos. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus era seu instrutor. Aqui, esse texto vai exaltar o papel de Maria dentro do contexto da educação de Jesus, demonstrando que ela também ensinou os princípios da palavra de Deus a Cristo Jesus. O que significa que os princípios da educação no lar foram seguidos por José e Maria. Não é à toa que o pai, quando foi escolher alguém para poder ser a mãe do seu filho, escolheu Maria. Quando o pai foi escolher alguém para poder ser o seu representante dentro do lar, para criar o seu filho, escolheu José. Um casal temente a Deus e que escolheu colocar diante dos filhos o conhecimento da palavra de Deus. Eu fico imaginando a alegria de Maria ao poder perceber os filhos envolvidos num contexto da missão, ver os resultados da educação que deram não apenas ao menino Jesus, mas aos demais filhos. Porque todos eles se envolveram de forma ativa na pregação do Evangelho depois da ascensão de Cristo ao céu. Então é importante que nós entendamos a importância de uma educação cristã. O nosso guia de estudos vai terminar com um parágrafo que eu achei muito interessante e com ele eu quero encerrar também minhas considerações. O texto diz assim: evidentemente, ele está falando de José e Maria, foram bons e fiéis professores para o menino. Mas como a história de Lucas 2, versos 41 a 50 revela, eles não compreendiam ainda muitas coisas sobre seu filho, pois Jesus tinha conhecimento e sabedoria que somente lhe haviam sido comunicados pelo Senhor. Esse texto vai demonstrar que o José e Maria aceitavam muitas das coisas que aconteciam com Jesus, mas que não eram capazes de dimensionar aquilo que estava acontecendo. Então eles só guardavam no coração aquelas coisas, esperando para tentar compreender o que estava sendo dito. Foi um choque para José e Maria, por exemplo, quando encontraram o menino Jesus lá no templo, e eles perguntaram: filho, nós estávamos procurando por você há 2 dias. E Jesus simplesmente se vira para eles e diz: vocês não sabiam que eu devia estar cuidando dos negócios do meu pai? Eles não compreenderam plenamente aquilo que eram as palavras de Jesus, afinal de contas ele tinha 12 anos. E Jesus lhes era submisso. E a Bíblia simplesmente diz que eles guardavam aquilo no coração, porque não eram capazes de compreender tudo o que estava envolvido nesse processo. Mas a parte deles eles devem ter feito. Eu fico imaginando o José na sua carpintaria ensinando o menino Jesus.
Eu imagino José ensinando, por exemplo, os princípios do Antigo Testamento para Jesus e talvez pensando, esse menino, na verdade, foi quem ensinou essas coisas para os santos profetas. Maria, com Jesus no colo, aquele que foi o criador dos mundos, de todas as coisas, ensinando para ele os princípios de como o Senhor Deus ama a humanidade. Eles foram fiéis ao seu legado. E é importante que nós também sejamos fiéis ao legado que Deus nos concedeu, ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos dentro do nosso lar com uma educação cristã. Vamos orar pedindo sabedoria a Deus? Obrigado, Pai, porque na família de Cristo Jesus encontramos um homem e uma mulher que pagaram um preço, mas ensinaram a Tua palavra aos seus filhos. Ajuda-nos a seguirmos o exemplo de José e Maria, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?